Convém lembrar que ela, a leitura, não é uma experiência inofensiva, mas uma aventura que pode causar problemas psíquicos e morais. Como acontece com a própria vida, da qual a imagem e transfiguração. Isto significa que ela tem um papel formador da personalidade, mas não segundo as convenções. Seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa da própria realidade. Por isso, nas mãos do leitor, o livro pode ser um fator de perturbação e, ao mesmo tempo, pode ser um fator de risco. O Instituto Superior Politécnico São Nascente tem a primazia, tem o privilégio de apresentar o Pode Falar. Eu sou Celestina Lavoco e, como sempre, é um prazer estar sobre vossa companhia nesse espaço de debate, cultura e cidadania. Portanto, vocês são sempre bem-vindos e aproveito a oportunidade para pedir que espalhem essa live. Convidei todo o pessoal que hoje temos um tema bastante interativo e, ao mesmo tempo, bastante relevante. Este programa tem a produção de Gracianos dos Santos e Genilson Camute. Bom, na sessão passada, junto ao meu colega Lourenço Iambe, tivemos um tema bastante importante que gerou, exatamente conforme ia dizendo, que gerou em torno do estudante universitário e o plano de férias, tanto que houve necessariamente uma dicotomia, né? Há quem defendia de que o estudante universitário, no tempo de férias, tem que estar literalmente de férias, tem que literalmente abandonar a universidade. Portanto, há do outro lado quem defendia de que o estudante deveria agregar valores ao seu currículo, ou seja, fazendo cursos, coisas que de alguma forma ou de outra causem alguma produtividade. Vocês estão nesses exemplos? Suponho que não, pois não? Ok, muito bem. Portanto, é aproveitando esses risos que vamos fazer a apresentação do painel de hoje e, como é habitual, nós temos quatro convidados que vêm das distintas partes, das distintas universidades daqui do AMP. Vocês são todos muito bem-vindos. Boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. Ok, muito ok. Permitam-me obrigada. fazer a saudação de forma individual, começando pelo meu lado direito, pela Angelina. Angelina, muito boa tarde, Muito bem-vinda. boa tarde, muito obrigada. Aproveito para agradecer pelo convite que a instituição fez, né, a mim. É um grande prazer estar aqui e poder partilhar o pouco que eu sei sobre o tema em abordagem, claro. Uau, muito bom. Angelina, é a primeira vez que faz-se presente no Pode Falar? Sim, sim, a primeira vez. Ok, mas já ouviu falar do Pode Falar? Assisto sempre, eu Assiste sempre. sigo a página no Facebook e estou sempre a assistir. Viva, viva. É um prazer saber que, apesar de participar hoje, já tem visto as sessões anteriores. E, posteriormente, vou passar para a Edvânia. Edvânia, muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde e obrigada pelo convite. Então, e a Edvânia tem visto, tem assistido ao Pode Falar? Sim, sim, uma vez a outra tenho a oportunidade de assistir. Essa é a primeira vez que vem para cá, devo supor. Sim, é a primeira vez que eu venho para cá, estou muito feliz. Vai ser uma experiência boa partilhar essa, como eu posso dizer, essa oportunidade que eu tive de ser bolseira e para passar a minha experiência para os outros. Não, mas também poderia aproveitar para deixar já uns coisinhas, né? Vamos ver pela próxima. Ok, muito bem, muito bem. Pode passar o microfone ao Jonathan, por favor. Então, Jonathan Vicango, muito boa tarde. Muito boa tarde, Celestina Lavoco. E Bem-vindo ao Pode Falar. agradeço pelo convite. Primeira vez que cá estou. Ok. E espero ser a primeira de muitas outras vezes. Claro, claro que virá a ser. Sim. Como se sente? Estou feliz. Estou feliz. Já acompanhou o Pode Falar em algum Já. momento? Graças a Deus. Tem sido minha companhia nos últimos tempos. Então, consegue emitir uma opinião em relação ao nosso programa? O que é que acha dessa iniciativa como tal? Eu creio que é um projeto que precisa ser divulgado, porque no caso particular da província do Ambo, temos poucos espaços do gênero, onde nós podemos estar aqui a debater sobre assuntos sociais e não só, e que temos o privilégio de compartilhar conhecimento, de alguma maneira agregar valor ao pessoal que acompanha o programa. Muito obrigado, Jonathan. Eunice, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É a primeira vez também que faz parte do Pode Falar. Sim, é a primeira vez. Como é que se sente? Privilegiada por ser escolhida e agradecer mais uma vez pelo convite. Viva, viva, viva. Muito bom. Bom, portanto, está feita assim a apresentação do painel de hoje. Portanto, antes que a gente vá para o debate, vamos fazer um curto intervalo pedindo que se coloque, né, pela produção,
o Vozes que Inspiram. Até lá, permanecem, a gente já volta. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem-vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e liderança. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem-vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação. Viva! Bem-vindos de volta depois do intervalo. Mais uma vez, volto a reiterar as saudações boas-vindas para esta edição especial do Pode Falar, como sempre, e teremos um tema bastante pertinente. Portanto, aproveito ainda a pedir que se inscrevam, partilhem o link dessa live. Poderá ser feito pelo Facebook, na página do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente e com o mesmo nome no YouTube. Exatamente. Para esta sessão temos como tema o papel das associações de estudantes bolseiros, perspectivas e desafios. Repito, o papel das associações de estudantes bolseiros, perspectivas e debates. Literalmente, este programa tem uma particularidade. Eu digo que hoje estou recheado de bosses. Assim, do ponto de vista da esfera acadêmica, eu posso falar hoje reúno pessoas que podem literalmente deixar os 5 mil quase aqui. Bom, portanto, esses aqui são alguns toques introdutórios de brincadeira, então. Mais uma vez, para os meus painelistas, muito bem-vindo ao Pode Falar. Sintam-se em casa. Hoje aqui tem. Literalmente tem. Servimos aí algumas questões, né, que acredito que é de nosso interesse, é de vosso interesse enquanto estudantes universitários. Acredito também que pertenceis a instituições ou associações bolseiras e, ao mesmo tempo, os nossos telespectadores também esperam algum contributo de voz. Vou começar com o Jonathan. Geralmente começa-se por senhoras, nem mais que somos apenas dois. Rapaz, queira, por favor, tomar o microfone. Bom, Jonathan, do ponto de vista introdutório, tua visão generalizada, o que é ser bolseiro? Como é que você se sente em relação a isso? Ok, esta pergunta é muito profunda. Eu defino ser bolseiro principalmente como... Para mim, ser bolseiro é estar incumbido de responsabilidades, acima de tudo. Porque é um dinheiro que está a ser dado pelo nosso governo e esse nosso governo espera de nós um certo retorno. E este retorno
pode ser a longo prazo ou a curto e médio prazo. E para mim é isso. Ser bolseiro é estar incumbido de muita responsabilidade e é um grande privilégio para mim ser auxiliado diretamente pelo governo angolano. Ok. Mas então, e do ponto de vista assim generalizado, acredita que é importante falar sobre a importância e a influência das associações dos estudantes bolseiros? Sim, para mim é importante. Por quê? Por que é que lhe parece ser importante que um bolseiro tem toda a autonomia para ter que se falar a respeito? Muita gente crê que o bolseiro é apenas o indivíduo que recebe o dinheiro ou que é beneficiado por algum, alguma instituição. Mas, no meu ponto de vista, ser bolseiro é um pouquinho mais. Vai um pouco mais além disso. E muitas vezes nós só nos reunimos enquanto bolseiros para discutir problemas de bolseiros. E vou ser um pouquinho mais específico, nos reunimos apenas para, ou seja, quando o dinheiro não está disponível. Melhor. Ok. E na minha, Quero terminar. ok, Quero. e eu quero aqui propor um desafio. Que tal, ao invés de nos reunirmos apenas nos momentos em que o dinheiro não está disponível, passarmos a nos reunir também para fazer ciência, produzir ciência e agregar valor à sociedade nas vestes também de bolseiros, porque nós não somos apenas bolseiros, somos estudantes universitários que podem, de alguma maneira, agregar valor à sociedade. Então, na minha opinião, esse tipo de debate é sempre bem-vindo, não apenas para resolver os problemas de bolseiros quando o dinheiro está não está disponível, mas também para promover atividades de formas a agregar valor à sociedade na qual estamos inseridos. Muito interessante. Esta daqui é uma visão introdutória e generalizada sobre o tema, vindo do Jonathan afirmando que os estudantes bolseiros deveriam reunir-se não somente quando o dinheiro da bolsa em si atrasa, mas também para criar ciência. Mas então, é contigo, Eunice Diniz, partilhar da mesma opinião em relação ao Jonathan? Queira começar com essa questão. Os estudantes bolseiros deveriam se encontrar não só para reclamar o atraso do dinheiro, mas também para formar ciência? Sim, concordo com a opinião do meu colega. Porque quando os bolseiros se reúnem, haverá uma troca de experiência, tanto da parte de um como do outro. E quando os estudantes bolseiros fazem essa troca de experiência, não só os estudantes bolseiros vão conseguir resolver os seus problemas, como também trarão soluções para aqueles mesmos problemas. Porque nós, estudantes bolseiros, só queremos discutir os problemas, não queremos discutir as soluções. Então, com essa reunião que faremos entre estudantes bolseiros de diferentes instituições, nós vamos conseguir trazer soluções que até poderemos apresentar ao INAB como uma solução que o estudante bolseiro trouxe sobre um problema que nós passamos. Bom, acabo de perceber que a Eunice tem uma visão muito aprofundada, portanto, de alguma forma nota vários erros ou várias atrocidades a nível do INAB enquanto instituição? Sim. Bom, não queira responder essa questão ainda, que é muito profunda, a gente ia chegar lá. E a Eunice Diniz é bolseira. Como é que se sente por ser bolseira? O que é que você poderia dizer para nós? Sente-se privilegiada? Ser bolseiro é um privilégio e também chega a ser uma responsabilidade. Por quê? Porque nós recebemos um subsídio da instituição, nós recebemos um subsídio do INAB como um auxílio na nossa formação. Então nós devemos saber como é que nós vamos usar esse subsídio que recebemos do INAB e devemos também saber como é que nós vamos demonstrar que o que nós recebemos, como é que nós vamos demonstrar o que nós recebemos é benéfico para nós ou não. E eu, como estudante bolseira, essa bolsa veio a calhar muito bem, porque tem estudantes bolseiros que passam problemas financeiros e, por causa desse problema financeiro, podem não terminar a formação. Mas com o INAB, ele facilita muito a vida dos estudantes. Muito obrigado, Eunice. Essa daqui é uma visão também muito interessante e acredito que tem uma bagagem aqui para agregar que vão levantar muitas questões e companhia. Agora é contigo, Edvânia, também queira dar o seu toque introdutório. Como é que se sente por ser uma estudante universitária bolseira? Sendo uma estudante universitária bolseira, é ser uma estudante ao dobro.
um estudante bolseiro estuda ao dobro. Porque você tem que fazer valer aquele dinheiro que o Estado está a investir em nós. Tens que ser exemplar como um bolseiro de verdade. Tens que fazer valer as notas, porque quando você tira negativas, já ficam, és bolseira. Então você tens que fazer valer aquele dinheiro que o Estado investe em ti. Tens que representar realmente, porque muita gente queria estar nessa oportunidade que nós temos, então é glorificante. Bom, então está a tentar dizer de alguma forma que o fato de ser bolseira como tal tem um estado a olhar para ti também, tem uns colegas, é isso? Sim, sim, na turma não falta. E a Edivânia como tal, tem sido exemplar enquanto bolseira? Tem tido baixas? Graças a Deus, sim, tenho sido uma ótima estudante. Viva, muito bem. Angelina Candulo. Presente. Uau, que sorriso maravilhoso. Então, Obrigada. Angelina, a mesma questão para si. Como é que se sente por ser uma estudante universitária e bolseira? Bom, vou roubar um pouquinho das palavras dos meus colegas em dizer que é um privilégio, é glorificante e uma responsabilidade em tanta, porque como a minha colega disse, é mesmo ser estudante ao dobro. Porque quando você apresenta 10 valores em casa, a mamãe fala, oi, você é bolseira. Então tem que estudar mais. E claro que tem toda a razão, porque o Estado investe em nós para darmos troco depois. Então, nós só estamos a ser investidos para dar respostas depois. Então, nós temos que mostrar que aquilo que nós recebemos tem tido vantagem, tem tido benefício para nós e não só, porque quando se trata de ser bolseiro, não é só cumprir, né, com os quesitos da instituição onde nós estudamos, mas também levar exemplo para a sociedade, claro. Tem que levar exemplo para a sociedade e criar alguma coisa para que ajude essa sociedade a desenvolver. Muito interessante. Existe aqui uma particularidade em relação às vossas afirmações, vossas respostas, que é a ideia de fazer uma espécie de devolução ao Estado. Vocês realmente, depois de usufruírem do dinheiro da Bolsa, vão gratificar o Estado por isso? Temos que Mas de gratificar. que maneira? Vão de- devolver o dinheiro, Não vamos, sendo boas profissionais? não vamos devolver o dinheiro, mas nos destacarmos, né, no meio de um todo, para que eles vejam que aquilo que nós fizemos foi bom. É bonito quando um estudante bolseiro termina e, quer dizer, desenvolve de uma maneira assim maravilhosa. Coadunar com a visão do Jonathan, no caso, para a criação de ciência. Sim, 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 sim. Concordo plenamente. Terminar a faculdade, eu terminei a faculdade e fui investida pelo INAB, então tenho que dar resposta, tenho que mostrar que eu realmente estudei. Não só esperar concurso público, não. Eu aprendi alguma coisa lá onde eu fui estudar. E consoante aquilo que eu aprendi, eu consigo criar, né, um negócio, um empreendimento que, de alguma maneira, beneficia a sociedade, porque o Estado está aqui por nós. E nós também temos que estar aqui por nós mesmos. Maravilhosamente bem defendido. E a Edivânia, de partilhar a mesma opinião, vai devolver o dinheiro da Bolsa ao Estado? Sim, só aproveitando. De certeza que vai. Podemos pedir para alguém do INAB pedir dar já o IBAN do Estado, um RUP, alguma coisa assim? No nosso contrato tem uma cláusula que Ok. diz que, após o término da nossa formação, praticamente pertencemos ao Estado durante 5 anos. O que significa que, quando nós terminamos a formação, se o Estado precisar de nós temos que estar aí disponível. O Estado está assim, nós estamos aí. Como se a gente pertencesse ao Estado. Então, de qualquer forma, vamos devolver o dinheiro, sim. E Jonathan, vai devolver também? Sim, devolverei em dobro, se possível. Se possível. Sim. Desculpa, em vez de devolver o dobro, pode só dar metade para o Estado, um pouco para mim? E essa devolução será feita mediante ações positivas que possam, de alguma maneira, agregar, mais uma vez, quero aqui introduzir este termo, agregar valor à sociedade. Quer dizer, após a minha formação, o pessoal do AMBO, ou a população do AMBO, precisa sentir a presença do Jonathan, o calor do Jonathan. Jonathan é estudante de Medicina, medicina. sim. Bom, portanto, de alguma maneira diz que vindo a ser um bom médico poderá fazer a Exatamente, revolução. exatamente. Bom, portanto, o Estado tem uma vantagem, se nós formos pensar, vai lhe servir para sempre ou nem por isso? Para sempre, Para sempre. Para sempre. Para sempre. inevitável. Interessante, interessante. Eunice Diniz,
Vai fazer a devolução da bolsa ao Estado? Farei a devolução de bolsa no Estado, não só quando terminar a formação, mas durante a formação. Durante a formação, eu vou me esforçar para ser uma aluna de destaque. E depois da formação, eu vou usar o que eu aprendi para ajudar o Estado. Interessante, interessante. Bom, acredito que esse tema de hoje vai girar em torno de muita polémica, sobretudo pelas várias questões que giram em torno do estudante bolseiro e em relação aos estudantes normais, aos estudantes comuns, né, em passo termo. Há pessoas que acreditam que o facto de alguém ser um estudante bolseiro lhe dá propensão a ter muito dinheiro. Tanto que às vezes pode ser um dinheiro que vai lhe ajudar a carregar o ano letivo. Há quem constrói terreno, há quem casa, há quem começa um negócio. Vocês defendem essa ideia? Não respondam ainda. Bom, então, o tema proposto para hoje, volto a referir, é o papel das associações dos estudantes bolseiros, perspectivas e desafios. Começando mesmo pela Edvânia. Edvânia faz parte de alguma associação que defende, que protege os estudantes bolseiros? Não. Não participa. E por que não? Acho que é por falta de tempo, oportunidade, mas depois vou agendar com a Eunice. Ela faz parte da associação. Ok, mas a Edvânia de alguma forma vê a necessidade de ter que se criar um tipo de formação de género? Sim, é muito importante. Muito. Há muito problema entre bolseiro e NAB, então a associação está aqui para nos representar. Ok. E a Eunice? A Eunice faz parte de alguma associação que defende os direitos dos bolseiros? Sim, faço. Qual é essa associação, se puder mencionar? É a Associação dos Estudantes Bolseiros do Instituto Superior Politécnico da Cala. Da Cala. Bom, acredito que esse seja simplesmente um grupo restrito ou nem por isso? É um grupo restrito composto por 4 membros, Sim. e onde temos o presidente, que é o Januário, temos a vice-presidente, eu, e temos a secretária, a Isabel, e temos o vice-secretário. Jonathan, eu consigo. Faz parte de alguma associação que protege os direitos, os ideais dos estudantes bolseiros? Olha, Celestino, não faço parte de nenhuma associação até o momento, mas de alguma maneira estou a representar as inquietações ou estou a representar os estudantes que têm enfrentado alguma dificuldade. Estou a falar concretamente. Podemos já falar das dificuldades? Sim, claro, queira começar. Ontem estive a conversar com o poeta sufista. Ele é o representante da NEBA nacional e então ficamos a discutir das dificuldades e tal. Quero aqui particularizar a grande dificuldade que tem se vivenciado pelos estudantes desta instituição, os estudantes bolseiros Está a dizer do Sol Nascente? só nascente, Ok. onde muitos deles estão sem o subsídio já há algum tempo, e é um problema que parece estar distante de encontrar alguma resolução. Bom, portanto, temos aqui uma oportunidade maravilhosa. Se o problema, né, disse hipoteticamente que pode resistir aqui, e é que onde nós debatemos isso, então pode, como tal, ser um vínculo para ter que se trazer resoluções. Sim. E eu defendo muito a criação de uma associação local. Já temos, a colega disse que pertence à associação da sua instituição, e isso é bom, isso é louvável, porque até então todos os problemas relacionados à bolsa de estudo têm sido encaminhados para Luanda. E nem todo estudante tem a possibilidade de viajar para Luanda e resolver os seus problemas. Então, se criarmos associações locais, de alguma maneira eles servirão como mediadores, de forma a captar os nossos problemas e levá-los até Luanda. Então, eu apoio essas iniciativas. Não faço parte ainda de nenhuma associação, mas se pretenderem, entenderem que devem criar, de alguma maneira estarei disposto a ajudar com isso, porque são muitos problemas que têm sido vivenciados, são muitos problemas. E graças a Deus hoje em dia a internet não tem barreiras, e se calhar nesse momento estamos a ser acompanhados por dirigentes
do INAB. E eles têm nós temos esse privilégio de falar diretamente para eles. Ok. Nesse momento, os estudantes do Sou Nascente, alguns estudantes da CALA, do ISUP e do ICED, do AMBO, estão sem subsídio. Há necessidade de viajarem para Luanda para resolver esses problemas? Creio que não. Então, se estiverem a nos acompanhar, por favor, nos ajudem a resolver esses problemas, por favor. Estás a tentar dizer, por favor, deem os nossos dinheiros. É? Então, sim. Sim, tocando no assunto que o Januário colocou acerca dos desafios, acho que um dos desafios principais também está na falta de compreensão por parte das nossas instituições. Há algumas instituições que abandonam simplesmente o bolseiro e o INAB. A instituição fica de fora. Ou seja, vocês resolvam com o INAB. Muitos bolseiros não têm os seus subsídios e alguns estudantes são tirados da sala de aula, não são permitidos fazer exames simplesmente porque não têm subsídio e não têm como pagar a propina. A instituição sabe perfeitamente que o estudante é bolseiro, mas não dão a oportunidade do tipo, faz simplesmente a prova, quando o dinheiro cair, faça o pagamento da propina. Você pode mostrar o comprovativo que és bolseiro ou do banco a dizer que não tem subsídio, ainda assim a instituição não entende. Então, queremos que as instituições procuram nos entender mais, porque o INAB raramente paga a tempo e a hora. É difícil. Nunca. Acho que é melhor não falar no geral, né? Bom, Porque porque a Angelina tem sido paga na hora, diferente dos outros colegas. não sou diferente de ninguém a nível do AMBO e a nível nacional, não diferente. Só nós é que temos que passar a compreender, né, melhor o que se passa, afinal, para que esses atrasos aconteçam. Eu sou estudante do Instituto, né, onde estamos, aqui, o Sou Nascente, e há tempos tivemos uma reunião dos bolseiros com um dos responsáveis do INAGBI e ele esclareceu o porquê dos atrasos, né, dos subsídios. Tem sido porque eles dependem do Estado. Eles são o Estado. Sim, mas tem sempre a área financeira. Ok. Então, eles dependem dos fundos que são arrecadados a nível nacional para poderem também disponibilizar subsídio para nós. Quando esse valor não é completado a hora e a momento, então eles não têm como pagar uns e não pagar outros. Então, quando eles têm a possibilidade de pagar, é um processo, somos milhões. Somos milhões a nível nacional, somos muitos bolseiros e é um processo que leva no máximo um mês e meio a 2 meses. Em particular, eu tive contato há tempos com um funcionário, né, do INAB lá na central de Luanda e ele pôde me esclarecer melhor e eu agora fico mais tranquila porque eu sei o que é que se passa na verdade para que esses atrasos aconteçam. Não é porque eles querem, não. Não é porque eles querem atrasar com isso. É porque tem motivos. E eles trabalham com regras e não podem infringir essa regra só porque um e outro vai lá reclamar de que não tem subsídio, não veio a tempos e tudo mais. Se me permite perguntar, Angelina Candum, faz essa afirmação necessariamente porque muitas vezes os bolseiros fazem reclamações sem ter informação, faz essa afirmação porque tem que se dizer o politicamente correto. Do ponto de vista pessoal, como é que esses atrasos, esses contrapostos têm interferido na tua vida acadêmica enquanto estudante universitária e bolseira? Na verdade, até agora ainda não interferiu. Por quê? Não interferiu. Porque quando se dá um subsídio, não é para... É o que tem acontecido com a maioria dos bolseiros. Quando se dá o subsídio, quer gastar em 2, 3 dias, o dinheiro acabou. A gerência faz parte. E quando nós temos uma boa gerência, nem que esperamos 3, 4 meses para outro subsídio cair, nós temos como nos sustentar. Outro problema, se calhar, tem sido, né, a maioria dos bolseiros das escolas privadas, que as escolas não entendem que eles dependem do INAGBI para poder pagar suas propinas, para poder suprir algumas necessidades que a instituição, né,
precisa, nesse caso. Em termos de matrículas, há dias, eu faço parte do grupo do INAGB, do Facebook e do WhatsApp. Há dias, alguns estudantes estão a reclamar, não pagaram os subsídios, como é que eu vou fazer a matrícula? Como é que eu vou pagar a propina do primeiro mês? Têm tido esses problemas. Esses problemas não é porque o INAGB ou não deu subsídios a tempo de hora. Em parte, têm sido as nossas instituições que não têm compreendido e algumas instituições não cumprem com o contrato que assinam com o próprio INAGB. Aliás, todas as instituições, a nível nacional, públicas e privadas, têm um contrato com o INAGB e algumas não cumprem, não querem saber se o estudante é bolseiro ou não, simplesmente, quando tem recurso, não pode fazer recurso porque não tem propina paga. Tem prova por fazer, não pode fazer exame, não tens propina paga, então não pode fazer. Eu sou bolseiro. Não, teu problema é com o INAGB, não é conosco. Esse tem sido a maioria dos problemas dos estudantes. Mas, em particular, sou estudante do primeiro ano e é a primeira vez que tenho essa bolsa e até agora tenho gerido bem esse dinheiro e não tenho tido dificuldades. Já voltamos, Jonathan. Eunice, aproveitando o trecho, né, da afirmação daquilo que foi da Angelina, a questão que eu lhe coloco, as questões que eu lhe coloco são relativamente à bolsa de estudo como tal. Se, conforme vocês afirmaram, a bolsa de estudo é um privilégio, é uma vantagem que vocês podemos colocar entre aspas tendas em relação aos estudantes comuns, provavelmente ela advém de deveres e direito. A Eunice conhece alguns deveres e alguns direitos dos estudantes bolseiros? Sim, conheço. Um dos deveres dos estudantes bolseiros é participar em todas as atividades extracurriculares que a instituição promove. O outro é participar, para fazer artigos científicos ou fazer trabalhos científicos, promover isto, e também o estudante bolseiro deve ser um estudante de destaque na instituição, tanto no comportamento como nas notas. E outro dever, outro direito que o estudante bolseiro tem é receber os subsídios a tempo e hora. E eu não concordo lá muito com o que a minha colega acabou de dizer, porque ela disse muito bem que o INAB tem problemas, às vezes não pagam em tempo e hora por causa de alguns problemas. Mas quando um problema acontece sempre, eu acho que isso já não é porque eles querem evitar esse problema, mas é porque eles usam esse problema como forma de desculpa. E nós sabemos que os estudantes, tem estudantes bolseiros que usam o valor da bolsa para tudo, tanto a propina como o transporte, a alimentação e até o aluguer da casa. No meu caso, por exemplo, o último mês que nós recebemos o subsídio foi fevereiro. De fevereiro só recebemos julho. Esse tempo todo o estudante não tem dinheiro, faz dívidas. Depois é o que acontece, o dinheiro do INAB caiu e já acabou. Por quê? O dinheiro cai, tem que pagar as dívidas e tem que pagar mais pelo tempo que ele vai ficar sem receber ainda o subsídio. Por isso eu acho que o INAB devia ver a sua gerência, porque o estudante bolseiro necessita muito. E há instituições que não velam por esse lado, mas há instituições que velam por esse lado. Por exemplo, a nossa instituição, o Instituto Superior Politécnico da Cala, antes não era desse jeito. O estudante, mesmo que não pagou a propina e sabendo que não recebeu o subsídio, ele não fazia a prova. Mas agora, devido à Associação dos Estudantes Bolseiros, isso já não acontece. Por isso é muito importante ter uma Associação dos Estudantes Bolseiros em todas as instituições privadas e públicas, porque essa instituição ou essa Associação dos Estudantes Bolseiros vai representar os estudantes e vai defender os direitos e os deveres dos mesmos estudantes. A essa altura, fala sobre algumas barreiras, algumas dificuldades, alguns pontos que constituem uma pedra no sapato e que têm tido interferência direta na vida dos universitários. A sua sugestão, como desfazer, como terminar com esses erros, como resolver? Primeira coisa, o INAB precisa criar polo de representação em cada província. Com isso, os problemas de cada estudante de cada província vai ser resolvido a tempo e hora. O INAB só tem uma representação que é em Luanda. Todos os estudantes bolseiros a nível nacional, seus problemas são resolvidos em Luanda. E nós sabemos que o nosso sistema demora em resolver os problemas dos estudantes. Então, criando um polo de representação do INAB aqui em cada província, em Angola,
vai facilitar muito em resolver os problemas dos estudantes. E outra coisa também tem a ver com as associações de estudantes bolseiros. As associações de estudantes bolseiros devem velar em capacitar os estudantes bolseiros. Isso por quê? Isso por incluir os estudantes bolseiros nas atividades institucionais da instituição, como nas atividades administrativas da instituição, na criação de artigos científicos e também nas atividades extracurriculares. Com isso, o estudante bolseiro não vai sair só com a formação que ele vai receber, com o curso que ele escolheu, mas sim vai dominar uma gama de áreas, numa gama de área, e terá um currículo bem preenchido, e ele pode até escolher, ou terá já uma experiência de trabalho devido a essa inclusão que ele vai receber na mesma instituição. Muito obrigado. Antes que venhamos ao Jonatão, permitam-me fazer a saudação pelos nossos internautas que participam de forma direta pelo Facebook e pelo YouTube. Sintam-se saudados os seguintes: Anselmo Mucuia, a Rosane Nunes, Ungoi Cassinda, tem ainda o Júlio Dias e o Gerilson Júnior. Devo dizer que é um prazer enorme estar sobre vossa companhia. Não esquecendo o Alexandre Tiago, a Adriana Catumbela e também a Anabela Alcino. Eu peço-vos mais uma vez que façam os vossos comentários, enviem as vossas perguntas para os nossos painelistas. Acredito que vocês também têm interesse bem relevante sobre a temática. E é como sempre, né? A vossa participação é o que faz do Pode Falar o Pode Falar, porque é um espaço onde eu posso falar, onde os meus convidados podem falar e posteriormente vocês também podem falar. Jonatão, é consigo. E relativamente à mesma questão, quais são os deveres e direitos que giram em torno de um estudante bolseiro? Olha, de uma maneira resumida, a minha colega aqui já mencionou os direitos e os deveres, mas eu quero aqui argumentar um pouquinho acerca da questão das dificuldades, da morosidade que tem se constatado. Eu sou bolseiro já há algum tempo e eu agradeço pela bolsa, agradeço ao INAB, agradeço ao governo de Angola pela oportunidade. Mas em todos os anos sempre constatei atraso no pagamento. A colega disse que é o primeiro ano e seja muito bem-vinda a essa luta. Em todos os anos houve necessidade de se fazer uma greve para usufruirmos dos valores. Sempre foi assim. Se eu estiver errado, por favor, digam. E eu quero... Esse é o nosso principal problema, é a nossa principal dificuldade. E hoje em dia adotou-se um sistema novo, uma dinâmica nova, onde o INAB deposita os valores a cada instituição privada, é isso. E a instituição faz o devido pagamento aos estudantes com os devidos descontos. Essa iniciativa, alguns louvaram, outros nem por isso. Mas, na minha opinião, tendo em conta o que tem-se observado, não concordo muito com esta decisão. Por quê? Primeiro, porque muitas vezes o INAB demora em fazer o pagamento, a instituição automaticamente condiciona o ano letivo ou as aulas do estudante. O estudante não tem como pagar por meios próprios, porque a instituição depois não fará o reembolso, ok? Então, se ele pagar antes do INAB, automaticamente ele pagará em dobro, porque a instituição não faz o reembolso. Então, esta dinâmica, até esse preciso momento, não está a ser muito eficiente, na minha opinião, e talvez é necessário articularmos meios de formas a tentar facilitar um pouquinho mais as coisas. Viva. Edvânia, queira tomar o microfone. A Edvânia, de alguma forma, concorda com os que os seus colegas já disseram nem por isso? Acredita que existe uma vantagem no atraso ou existe uma desvantagem no atraso? O atraso do subsídio é o nosso problema de sempre. É o vosso problema de sempre. Sim, o que
A minha colega acabou de dizer que ela entende o atraso do INAB. Nós também entendemos, mas não se pode admitir que as reclamações são sempre as mesmas. Atraso dos subsídios. As nossas reclamações são sempre as mesmas. E parece que não somos ouvidos. A gente pega as reclamações, mete no INAB e parece que não somos ouvidos. Não se pode admitir isso. Bom, esta pergunta que eu vou direcionar agora vai ser de forma coletiva, começando mesmo por si. A primeira questão é, quando se fala de bolsa de estudo, está-se a falar necessariamente sobre um processo onde alguma instituição doa valores para um estudante? Não exatamente. Por quê? Existem bolsas que você tem o direito de receber alguns subsídios, assim como simplesmente tem direito de receber o ensino, né? Ou a vaga, e a questão do pagamento é por tua conta. E em relação à instituição pela qual é bolseira, dá simplesmente subsídios de dinheiro ou oferece também alguma coisa como estágio profissional, mais regalias à empregabilidade? Pode dizer alguma coisa relativamente a essa questão? Infelizmente, não. Não. O INAB simplesmente Dinheiro. nos dá o dinheiro. Oh. E esse é um ponto que nós também acredito que gostaríamos de pegar, que o INAB não nos abandonasse após a nossa formação, porque eles investem em nós e depois parece que nos deixam, pagamos os vossos estudos e ficam aí. Gostaríamos que o INAB prestasse mais atenção à nossa vida profissional após a formação. Seria muito importante. Obrigado, obrigado. Eunice, uma bolsa de estudo tem que ser necessariamente o processo pelo qual o estudante recebe dinheiro de alguma instituição? Não necessariamente, porque, por exemplo, essa bolsa de estudo que nós recebemos do INAB, o estudante só recebe o dinheiro. Mas uma bolsa de estudo deve envolver tudo. Deve envolver até o estágio, livro, até um estágio depois do estudante terminar a formação. E mesmo e a bolsa do INAB ele só dá o dinheiro. Então essa bolsa, o INAB devia rever muito bem o tipo de bolsa que ele dá nos seus estudantes. Jonathan, temos aqui uma questão que vai parecer meio que paradoxal para mim e para os assistentes. Acredita que, para além do dinheiro, deveriam receber também livros, computadores e por aí fora? Creio que não. Por quê? Porque este dinheiro, de alguma maneira, está a ser designado para este fim. Pois, embora não é suficiente atualmente com a taxa de inflação que tem se registrado e com o elevado custo de vida que temos, e na minha opinião já é tempo de reajustar os valores. Então, creio que o valor em si serve para compra de livro, para pagamento de cursos e outras atividades. A questão é que o valor, nesse preciso momento, não é suficiente. E o que é que tem a dizer sobre os estudantes que usam o dinheiro da bolsa para comprar terreno, fazer casamento, companhia por aí fora? Existe alguma opinião que você já Isso é relativo. Você, por exemplo, tem um negócio que provém do dinheiro da bolsa? Isso é relativo. E, a Não, verdade... existe aqui uma diferença entre falar aquilo que é a realidade e aquilo que é o politicamente correto. Portanto, eu quero saber de vocês. Quem dentre vós direciona necessariamente dinheiro da bolsa para os estudos? É uma pergunta pesada, né? Angelina, tenha bondade. Bom, em particular, só queria ressaltar algo que o colega disse. Não sou nova na área, já venho a privilegiar da Bolsa do Estado há bastante tempo. O INAGB tem uma área que financia as meninas do ensino médio, né? Recolhe algumas meninas com desenvolvimento acadêmico bom e dá-lhes essa bolsa também. E também já venho sofrendo esses atrasos há muito tempo. E respondendo à pergunta, não direciono o dinheiro da bolsa simplesmente para os estudos. Feliz ou infelizmente. Já comprou algum terreno? Não comprei terreno, mas abri um empreendimento que hoje me sustenta muito bem, graças. E agradeço mais uma vez ao INAGB por me dar essa oportunidade, porque permite que com esse dinheiro eu consiga desenvolver um pouco mais, não só a nível estudantil, mas social também. Bom, é isso. E girando em torno da questão sobre a bolsa de estudo como tal, ao seu ver, a bolsa de estudo representa simplesmente subsídios monetários que uma instituição dá para suportar os estudos de um estudante ou deveria abranger enésimos elementos? Bom, devo concordar com os meus colegas em dizer que não.
uma bolsa de estudo não é simplesmente uma que é financiada por valores monetários, mas tem bolsas, né? Tem instituições que fornecem bolsas do tipo diferente, que simplesmente dão-te uma vaga, né? E sustentam os teus estudos diretamente, porque se for indireta, estaremos nós a sustentar. A instituição supre todas as tuas necessidades, né, a nível estudantil, e não dá um valor físico para ti. Simplesmente recebe, né, o estudante e é como se fosse nosso. Ele é meu, então eu vou sustentar os estudos dele, como se fosse um pai, né, a cuidar de um filho. Ele é um filho, eu vou sustentar os estudos dele para posteriormente ter sucesso. Então não é só bolsa, não existem só bolsas que dão, né, subsídios. Jonathan? Sim, e eu quero aproveitar o momento para dizer que o modelo atual que temos sobre bolsa de estudo é pouco sustentável. Felizmente. A colega disse muito bem há pouco tempo que muito estudante, depois de terminar a sua licenciatura, se vê abandonado e muitas vezes acaba por exercer uma função muito diferente do curso que o governo financiou. Então é dinheiro jogado ao lixo, infelizmente. Quando tu pagas o meu estudo para estudar medicina e no final eu não desempenho esta atividade, de alguma maneira não estou a fazer valer a pena o dinheiro investido. Então é necessário reajustarmos o modelo que temos atualmente. Gasta-se muito dinheiro anualmente, são milhões e milhões de kwanza com os bolseiros, e anualmente quadros são colocados à disposição do mercado de trabalho. E muitos desses quadros estão pouco capacitados, muitos desses quadros usufruíram do dinheiro, mas não conseguem responder com as expectativas. Então é o dinheiro que foi gasto, infelizmente. Já já a gente volta ao painel, portanto, vamos fazer agora a leitura de alguns comentários que nós temos pela nossa página de Facebook, começando pelo Gerilson Júnior. Ele escreve o seguinte: o estudante só recebe dinheiro, sim, e está espelhado no contrato. A bolsa é que nem salário e é celebrado o contrato conforme é espelhado. Não podem falar de apoio em estágio e outras coisas mais, porque o contrato é claro em espelhar que o contrato simplesmente da bolsa é referente a valores monetários e você decide o que deve fazer ou não com esse valor. A pergunta que eu tenho a essa altura para vós, né, visto pelo nosso internauta: quando vocês assinam um contrato da bolsa, quais são os direitos que lá são espelhados, para começar? Acredito que a essa altura é importante fazermos menção destes critérios, porque todo mundo está a olhar para a perspectiva econômica. Mas a única coisa que a bolsa tem a oferecer é necessariamente o dinheiro. Quem quer começar? Eunice. Infelizmente, a bolsa é só o dinheiro. Só o dinheiro. Sim. Jonathan, partilha da mesma opinião? Infelizmente fomos educados assim, desta maneira. Quando falamos de bolsa de estudo, falamos automaticamente de dinheiro. Infelizmente. E é como se fosse um crédito. Como se fosse um crédito. É como se fosse um crédito. Não é o correto, mas infelizmente fomos educados desta maneira. Vou concorrer à bolsa de estudo, se conseguir, terei um dinheiro e que muitas vezes nem é usado para fins, como é que posso dizer, universitários. Aquilo que o Celestino já mencionou, compramos terreno, casamos. Tem ainda o comentário do Anselmo Macuia. Ele diz o seguinte: sou estudante bolseiro do 2º ano, no curso de cardiopneumologia. Agradeço o tema levantado pela instituição. Ser bolseiro atualmente está a ser um sonho e é afundado, ou seja, um sonho afundado de muitos estudantes, devido às dificuldades que o INAB tem apresentado nos tempos atuais. O nosso papel como estudantes bolseiros é de ser perseverantes e não depender muito do INAB. Sobre essa opinião do Anselmo Macuia, a minha querida futura doutora concorda? Concordo completamente. Por quê? Até temos uma frase que diz: bolseiro não tem paz. Bolseiro não tem paz. Concordo completamente. Se for a depender só do INAB, vai sofrer muito.
vai sofrer muito. É melhor arranjarmos formas de empreender para ver se consegue suprir um pouco os gastos, principalmente dos estudantes que só vieram para estudar e tiveram a bondade de calhar na bolsa, que fica mais complicado. Não tem parentes aqui na província, então fica mais difícil. Então, é importante que arranjemos forma de empreender. Depender só do INAB é complicado. Olha, Mano Celestino, vou falar do meu curso, particularmente. Nós temos livros que custam 150 mil kwanza. Queira exemplificar alguns? Anatomia de Gaito. Exato. Por exemplo, o livro de Medicina Interna do Harrison, os 2 volumes atualmente estão avaliados acima de 160 a 170 mil kwanzas. E são livros imprescindíveis. Então, se tu recebes anualmente 580 mil kwanzas e precisas ter estes livros, porque a bolsa de estudo serve para isso, para comprar livros, para usufruir para adquirir todo o material que de alguma maneira vai facilitar o teu estudo. Então, os computadores são caros em Angola. Os livros são caros em Angola. Há quem veio de uma outra província e paga renda de uma residência com dinheiro da bolsa. E quando somares tudo isso, torna-se inviável confiar apenas no dinheiro do INAB. A essa altura, Angelina, disse anteriormente em sua abordagem inicial e não só, de que fazia parte de uma associação que defende os direitos dos bolseiros, certo? Bom, não faço. Não faz Não parte. faço diretamente. Bom, como o meu colega havia dito, existe o poeta sufista, né, que representa os bolseiros a nível nacional, e de lá todos nós fazemos parte. É uma página no Facebook, no WhatsApp, onde cada um tem a oportunidade de conversar diretamente com ele e dizer os seus problemas, e ele vai chegar ao INAB. Farei parte da Associação dos Estudantes Bolseiros do Instituto Superior Politécnico Sou Nascente, aliás, que está em processo de criação, e eu faço parte da comissão de criação dessa associação. E a essa altura, quais são os vossos objetivos? É necessariamente reivindicar os vossos direitos, por exemplo, reclamar os atrasos, ou também, de alguma forma, dar formação sobre os vossos termos contratuais? Bom, é um todo. O objetivo que nós temos, né, que nós estamos a criar para essa associação, primeiro, em representar o estudante bolseiro da instituição perante a instituição e ao INAB. Segundo, criar ideias de atividades que não sejam só reuniões, atividades que não sejam só para falar do dinheiro do INAB, porque se ficarmos a depender simplesmente disso, vamos sofrer. Então, nós temos o objetivo de passar a dar formações, algumas ideias para cada um dos estudantes conseguir gerir o seu dinheiro, porque se dependermos totalmente do INAB, vamos sofrer. Angelina, suponho que hoje seja, por exemplo, uma segunda-feira e que eventualmente nós sejamos uma organização uma associação que defende os direitos dos estudantes bolseiros. A gente convocasse uma reunião necessariamente para o sábado. Não uma reunião para reivindicarmos ou reclamarmos o atraso, mas sim para dar uma formação sobre os direitos contratuais como tal. Viria? Sim. Por quê? Por que viria? Com toda a certeza, porque nem todos nós estamos nessa e sabemos o porquê que estamos nessa. Há quem pega o contrato e simplesmente assina. Não lê o contrato, não sabe o que é que tem que fazer e quais são os seus direitos e deveres, simplesmente recebe e assina, tal como fazemos nos bancos quando queremos abrir conta. Ninguém tem paciência de ler aquilo tudo. Simplesmente chegamos, assinamos, entregamos e estamos a ir embora. Quando tem algum problema, você vai lá... que o dinheiro cai aí, pronto, certo. Bem. Quando tem um problema, você vai lá todo bem inspirado a querer reclamar e passas vergonha porque você assinou um contrato que dizia o contrário. Então, é sobre isso. Muitos de nós assinamos os contratos e não sabemos o porquê que estamos assinando, não sabemos o que tem lá. Então, é importante dar sempre essas formações para que todos estejam conscientes de quem são e o que é que devem fazer. Muito bem. Eunice, queira tomar o microfone.
Eunice, a essa altura nós estamos há aproximadamente 40 dias, mais ou menos, alguma coisa nesse intervalo, sobre começarmos o nosso próximo ano acadêmico, sobretudo para o ensino superior. Tem alguma recomendação para o pessoal que virá a aderir no ensino superior e posteriormente à bolsa de estudo? A primeira recomendação é que não pode confiar 100% no dinheiro do INAB. E a segunda recomendação é fazer uma boa gestão quando ele receber o dinheiro do INAB. Se possível, com o dinheiro do INAB que sobrar, abrir um meio de financiamento. Porque se ele fizer isso, quando o dinheiro do INAB demorar, ele pelo menos vai ter um fundo para se sustentar durante esse momento. E outra recomendação que eu daria ao estudante, aos novos estudantes bolseiros, é não se precipitar, porque os novos estudantes bolseiros se precipitam muito no momento de reclamação. Eles não sabem o porquê que estão a demorar, ou o banco já falou, não, vamos pagar os subsídios, ou o presidente da associação já falou, não, já reunimos, daqui a alguns meses ou daqui a alguns dias vão receber os subsídios. E os novos estudantes bolseiros se precipitam muito no momento de reclamação. Então, os conselhos que eu dou são esses aqui. Muito obrigado. A gente já volta para o painel. Devo dizer novamente para as nossas redes sociais que está a decorrer mais uma sessão do Pode Falar, o podcast do Estudante por Estudante, com um tema que gira em torno do papel das associações dos estudantes bolseiros, relativamente sobre as perspectivas e os desafios. Lendo mais aqui alguns comentários vindo pela nossa página. Bem-vindo, Quenda, quero receber a minha saudação, bem-vindo. E eu vou agora ler o teu comentário, que acredito que agrega-nos muito valor e é sempre um prazer. Parabéns ao Instituto Superior Politécnico São Nascente pelo tema proposto, já que é necessário falar disso para que se possa resolver de uma vez por todas os problemas que os estudantes bolseiros enfrentam. Ele ainda continua dizendo: as saudações estendem-se aos painelistas. Precisamos criar associações sérias e fortes para que os bolseiros não passem pelos mesmos problemas todos os anos. Não basta termos associações de estudantes bolseiros. Precisamos daquelas associações que, com as cláusulas estabelecidas pelo MESCTI, através do INAB, pressionem o mesmo a cumprir tais cláusulas. Quando o bolseiro incumpre qualquer ponto de cláusula, a mão pesada do INAB faz-se sentir, mas o contrário não acontece. As associações de estudantes bolseiros têm muito mais trabalho do que mediar entre os estudantes bolseiros e a instituição. É preciso também acompanhar os próprios estudantes bolseiros, já que atualmente a bolsa está também vinculada ao mérito. Viva! Acredito que deveis ter prestado atenção nesse comentário, que é bem relevante, e esse daqui vai nos direcionar à próxima questão. Quais são os resultados que os estudantes bolseiros têm apresentado no processo de formação? Em vossa introdução, todos vós fizestes menção de que, com o passar dos anos, depois que terminarem a universidade, podereis fazer uma devolução ao Estado. Mas a essa altura, quais são os resultados que vocês têm feito? Alguém aqui é estudante pesquisador? Alguém aqui já apresentou um projeto que visa resolver um problema no âmbito social ou nem por isso? Eunice, queira começar. No meu caso, eu já apresentei um projeto na minha instituição e ainda estou a trabalhar em outros projetos com alguns professores da mesma instituição. Mas eu não posso falar num caso, num geral, porque o percurso acadêmico de cada estudante bolseiro é diferente. Tem estudantes bolseiros que se contentam com 10, o importante é tirar 10 para não perder a bolsa. Mas tem aquele estudante bolseiro que não mede esforço para tirar uma máxima nota. No meu caso, eu estou a fazer alguns projetos com a instituição. Um dos projetos estou a trabalhar numa planta que tem como princípio ativo ajuda na cicatrização de algumas feridas. Então, nós queremos fazer a pomada tirando dessa planta. É um projeto que nós apresentamos na instituição e a instituição aprovou. E tem alguns estudantes bolseiros também que estão a trabalhar em alguns projetos. Muito bem, Jonathan. Posteriormente, a Edvânia. Ok, no meu caso estou a trabalhar em um projeto relacionado ao Programa Nacional de Combate à Malária, porque eu penso que o programa que temos atualmente não é eficiente. Então, nos próximos dias, se Deus quiser, quem sabe, né, seremos ouvidos
e teremos esse privilégio de mostrar a nossa proposta sobre o que como deveria ser, nós pensamos, né? De como deveria ser tratada a questão da malária em Angola, já que é a doença que mais, infelizmente, tem ceifado vidas humanas. Interessante. Edvânia, No meu caso, ainda não apresentei nenhum trabalho quanto bolseira, mas faz parte dos meus planos, então estou a preparar e futuramente farei a exposição. Angelina, Bom, sendo nova na instituição, ainda não apresentei e ainda não tive a oportunidade de participar de um projeto, mas espero futuramente participar. Olhem para mim e queiram convidar. ou então a essa altura está a se pronunciar e a dizer já para a instituição que quando houver Sim, se necessidade de tiver realizar um algum projeto, projeto, fará parte. se tiver necessidade de realizar algum projeto da instituição ou fora que seja benéfico, eu estou disposta a participar, porque afinal também vai me ajudar muito. Será um ponto de arrecadar conhecimento também. Além de participar, também arrecadar conhecimento, isso é muito importante. Muito interessante. Está a decorrer o Pode Falar, com um tema que gira em torno sobre o papel das associações dos estudantes bolseiros, perspectivas e desafio. Garantem a técnica e a realização deste programa Genilson Camuti, Graciano dos Santos e Israel Cantumbo. Eu, a pessoa que vos fala, sou Celestino Elavoco. Voltando ao painel, há uma pergunta que eu quero começar com a Eunice, queira tomar o microfone. É relativamente à empregabilidade. É normal que um estudante bolseiro, depois da formação, fique sem emprego? De alguma forma, a Eunice acredita que depois que a formação termine, o INAB ou qualquer instituição que provenha, nem que providencie a bolsa de estudo, dê emprego ao estudante? Não é normal. Um estudante bolseiro, depois de terminar a formação, não seria normal ficar sem emprego, pois o INAB devia dar um acompanhamento a este estudante, mas não é o que acontece nas nossas realidades. Por isso é que as associações de estudantes bolseiros precisam trabalhar com os estudantes bolseiros enquanto eles estão na formação, para lhes capacitar, para incutir no mente dos estudantes bolseiros que eles não podem só depender, mas sim que eles também devem ser empreendedores quando terminarem a sua formação. Eunice, a mesma questão. É normal um estudante bolseiro, depois da formação, ficar desempregado? Não, não é normal. Por isso que tocamos no assunto do estágio. Não que a gente quer que o INAB nos dê emprego. Não é isso. Não gostarias que o INAB desse Não, emprego? não que. Claro que seria bom, mas a gente não está a pedir diretamente que o INAB nos dê emprego. Não é sobre isso, mas que o INAB velasse por nós, olhasse por nós, porque afinal de contas estão a financiar algo, estão a pagar os nossos estudos. Então, não que nos abandonassem. Então, não é normal. Eu vou fazer a mesma questão posteriormente ao Jonathan, portanto, dessa vez com menos dimensão. Por acaso, a única instituição que providencia bolsas de estudo a nível nacional é somente o INAB ou essa é simplesmente a mais aderida? É a mais aderida. É a mais É a mais aderida. aderida. E todos vós sois somente bolseiros do INAB? Sim. A mesma questão, Jonathan. O INAB deveria, de alguma forma, te garantir a empregabilidade? Não, não é dever do INAB. O dever do INAB é cumprir com o pagamento a tempo e hora. Talvez mais tarde haja necessidade de reajustar esses deveres, de maneiras a torná-los um pouquinho mais amplos, ou um pouquinho mais amplo. Não apenas pagar, mas dar um direcionamento ao estudante. Essa questão de emprego, trabalho ao bolseiro, não é responsabilidade do INAB. Mas, volto a dizer o que disse no início, é necessário que passemos a adotar políticas mais sustentáveis. Então, tu sabes que estou a financiar 100 estudantes no Sou Nascente. É necessário que haja controle. É necessário que no final da formação esses estudantes não estejam dispersos. Porque é dinheiro gasto. E é por aí. Não é obrigação, não é dever do INAB nos proporcionar emprego. E creio que até nunca será, talvez. Mas é dever deles, de alguma maneira, proporcionar um acompanhamento de formas a tornar este investimento mais sustentável.
Muito obrigado. Começamos agora com quem? Com a Angelina. A mesma questão. Como é que se explica que um estudante bolseiro, depois dos 4, 5, 6 anos de formação, permaneça desempregado? Bom, eu posso dizer que se permanecer desempregado, em partes é porque quer. Porque ao fazer os pagamentos ou ao nos conceder essa bolsa de estudo, o INAGB nesse caso, ele já dá a oportunidade para nós próprios conseguirmos abrir ou correr para a abertura de portas, né? Se eu fui financiada pelo INAGB e conseguir criar um projeto ou algo que sei que depois vai me dar oportunidade de emprego, claro que eu vou fazer. E não é uma obrigação, como o nosso colega disse, não é uma obrigação, não é um dever do INAGB nos dar emprego. Ele já faz muito por nós em financiar os nossos estudos. Já faz muito por nós. Então, não é normal estar desempregado, mas também você que sabe que és um estudante bolseiro, foste bolseiro durante a faculdade, terminaste, vais ficar parado? Não é normal, não podes ficar parado. Se calhar, né, pedir ao INAGB que desse um aval, nesse caso como estágios voluntários, nos incluir em locais que nós sabemos que, se nos darmos bem, pode ser uma abertura de porta para nós, aí sim. Mas, se não... Ah, Sim, claro. eu não concordo quando a Angelina diz que um estudante bolseiro, quando termina a formação, se ficar desempregado é Em porque quer. partes, em partes. Sim, em parte sim. A começar, o gasto que eu tenho na privada e o gasto que ela tem na pública não é o mesmo. E nem todo mundo tem o espírito de empreender. Sim, então quando dizes que quando terminas a formação ficas desempregada é porque queres... Não condiz com a verdade. Tá bom. Contradiz o argumento da Angelina, mas a essa altura, qual é a tua apresentação? Qual é a tua moção em relação a esse aspecto? Não exatamente. Sim, temos que, no momento em que estamos a estudar, temos sim que procurar portas. Estás a estudar, estás a se formar, estás a procurar portas de um emprego. Não podes depender realmente do INAB. Mas caso você não consigas, epá, Não, mas se digo que, se nós falamos que o estudante bolseiro terminou o ensino superior e está desempregado, claro, é porque já percorreu já foi atrás de muitas portas e essas não se abriram. E atualmente, se vemos a realidade do nosso país, é mesmo difícil. Obter emprego atualmente é mesmo difícil, mas também não fica parado, porque o emprego não é só aquele que o Estado dá. Não é só aquele que o Estado dá. Outra vez esteve cá um dos nossos convidados a afirmar que o estudante universitário que termina a faculdade e depois disso não tem empregabilidade estudou mal e que, ao ver dele, deveria repetir. Vocês concordam com esses termos? Nem sempre, nem sempre. Feliz ou estudou mal. infelizmente, muita gente tem... Uns têm mais sorte que os outros e há quem mesmo, nem que for acordar 4 horas e procurar emprego todos os dias de segunda a sexta, não encontra emprego, não encontra. Cria projetos, vai em empresas, dão-lhe as costas. Não é para todos, não é para todos. Não significa que eu terminei o ensino superior e logo tenho que ter emprego. Esse é um processo. Indubitavelmente, então. Essa aqui era para descontrair. Portanto, voltando ao assunto como tal. Jonathan, como é que tu te sentes por ser um bolseiro em Angola? Um bolseiro interno em Angola. Você acredita que existe alguma forma de subjugação de ser estudante a nível interno ou a nível externo? Na minha opinião, existem fatores que podem influenciar de alguma maneira para o resultado da formação. Porém, o principal fator ainda é a vontade própria. Eu posso estar a estudar em Angola, no Ambo, no Cambiote, e com aquelas condições que nós temos, né? Laboratórios, infelizmente, deficientes ainda, mas só para não falar muito disso. Não, pode falar disso. Na verdade, acho que é isso que nós queremos. Deixa-me colocar a pergunta do ponto de vista assim, mais prático. Olhando do ponto de vista socioeconômico, as condições de jovem estudante, vocês acreditam que as regalias da Bolsa de Estudo são suficientes para suportar a formação? Não. E volto a afirmar que há necessidade de reajustar o valor, porque já não é compatível com o contexto atual. E voltando à primeira questão que me fez,
Existem desvantagens em estudar em Angola, mas nós podemos contrapor estas desvantagens. Quais seriam, passo por passo, quais seriam essas desvantagens de estudar cá em Angola? Primeiro, escolas com uma infraestrutura deficiente, falo de laboratórios, no meu caso específico, temos laboratórios pouco equipados, temos, como é que posso dizer, é distante, não temos transporte. Ok. Os docentes são capacitados, graças a Deus, e continuam a capacitar. Entretanto, o acesso à bibliografia ainda é muito difícil, porque é o seguinte, o livro, eu gosto muito de dizer isso, eu tenho um livro em minha casa que também é usado por estudantes que estão nos Estados Unidos. Quer dizer que a informação que ele tem acesso, eu também tenho acesso. Então, o problema ainda não é a informação. Quanto à informação, nós podemos correr atrás. Mas a questão de trabalhos práticos ainda nos coloca em desvantagem. Falo propriamente dos laboratórios, desculpa. Ok, claro. Das condições dos hospitais, vou ser um pouquinho mais específico, das condições do Hospital Central do Bom, Ambo. vou aproveitar o espaço do Pode Falar para, se possível, fazer um apelo, hein? Às entidades responsáveis por tal, para que te ouçam e façam alguma mudança. Olho para significativa. a câmera 1 ou a câmera 2? Câmera 2. Câmera 2. É assim, por favor, responsáveis pelos hospitais, escolas, dizem que são hospitais e escolas, por favor, criem condições para receber os estudantes. Eu, infelizmente, não tenho um local adequado para me mudar, para colocar o meu uniforme. Muitas vezes tivemos que trabalhar com as mochilas nas costas, com medo de deixar em um local que não é seguro. Isso, de alguma maneira, influencia negativamente para o rendimento, para o aprendizado do estudante. Então, se nós estamos a dizer que temos hospital-escola, por favor, criem condições para os estudantes que estarão lá. É verdade que não é tão fácil assim e estamos a ver-se um esforço, eu agradeço, mas a verdade ainda tem que ser dita. Ok, e as vantagens de se estudar em Angola? Fez isso na sua abordagem As inicial. vantagens de se estudar duas vantagens. De uma maneira geral, do estudante universitário, Bom, ou no meu caso específico, como estudante de medicina. o Pode Falar é um espaço do estudante para estudante. Devemos ter estudantes para a vida. Uma vantagem de Se estudar em Podem Angola. começar? Podem. Eunice, quais são as vantagens de se estudar em Angola, de se ser bolseiro em Angola? Eu acho que uma das vantagens é só estar próximo da família. Uma das vantagens. Concordo plenamente. Bom, os meus... sim. Até o momento não vejo outra. Não vejo. Não vejo outra. Mas também não vê a vantagem de ser bolseiro em Angola? Vejo porque é uma oportunidade para poder mudar o que está mal. Não diretamente, mas indiretamente. Mudar o que está Mudar mal. o que está mal. Tem que se mudar. Tem que se mudar. E como estudante bolseira, tenho que ter essa responsabilidade carregada comigo. De, em algum momento, fazer com que alguma coisa mude. De ressaltar que, atualmente, infelizmente, as instituições privadas têm mais condições que as públicas, que seria o contrário. E, infelizmente, nem todos têm o mesmo nível econômico, né, para poder estudar nas universidades ou as instituições privadas, que atualmente são as que têm mais condições para o ensino. Edvânia, coloque aqui o teu preço. Olhe para a nossa câmara e tenta dizer alguma coisa relativamente ao ajuste de conta, usando os termos do Jonathan. Acredita que o valor que recebe ainda é compatível com a nossa realidade socioeconômica? Não. Não. Não é. Gostaria que envolvesse um aumento para quanto? Deixa tirar o primeiro valor, 5 milhões. Seria bom? 5 milhões de kwanzas seria bom, porque há universidades que o bolseiro recebe o subsídio, mas ainda assim tem que acrescentar, porque não é suficiente para pagar a propina. Principalmente os da medicina, não é mesmo suficiente.
Então, Milhões também. 5 milhões é muito, mas não tá bom. 5 milhões. Acho que Não, velando pelo país que não está bom. uns 9. A Edvânia, estudante do Instituto Superior do ISPCALA, certo? De alguma forma já fez uma avaliação do quanto se vai gastar no decorrer dos anos de formação? Já. E olhando sobre essa perspectiva, acredita que 5 milhões seria um valor bom, um valor, Os 5 milhões seria por ano? hipoteticamente, se INAP desse 5 milhões, Epa, seria bom, mas seria muito. gostavas? Gostaria, dinheiro não quer demais. Muito interessante, muito interessante. Está a decorrer e estamos quase na reta final. Vamos a falar sobre o papel das associações dos estudantes bolseiros, perspectivas e desafio. A Socialistino Lavoco garante a realização e a técnica deste programa, o Gracianos dos Santos e o Genilson Camute. Bom, em toque conclusivo, quais são as recomendações que vocês têm a dar para as associações responsáveis por defender os direitos dos estudantes bolseiros? Vamos começar pela Eunice e posteriormente pelo Jonatão. Sim. Primeira recomendação é, como associação, conhecer quais são os direitos e os deveres dos estudantes bolseiros. Outra recomendação é marcar sempre um encontro com a direção da associação, com os estudantes bolseiros, e marcar um encontro com a direção da associação com a mesma instituição. E outra recomendação que eu daria é que a Associação dos Estudantes Bolseiros precisa receber os novos bolseiros, porque quando não faz essa recepção, os novos bolseiros não sabem se existe uma associação ou não e não sabem aonde recorrer quando têm um problema. Muito obrigado, Jonathan. Consigo. Ok. A primeira recomendação que eu gostaria de passar é no sentido de expandirem os seus territórios, se assim podemos dizer. As associações que já existem em Luanda, procurar maneiras de ramificar-se nas demais províncias, porque, de alguma maneira, tudo o que se fizer aqui, ainda assim terá que ser levado a Luanda. Então, se nós temos uma representação em Luanda e uma aqui, logo torna-se mais viável a resolução de problemas. Uma segunda recomendação é, depois de se criar as associações, não optar sempre em adotar uma postura defensiva, ou seja, falar muito dos problemas, falar muito do dinheiro que está atrasado e por aí em diante, mas adotar também uma postura ofensiva, no sentido de tentar resolver também alguns problemas que muitas vezes transcendem transcendem questões ligadas à bolsa de estudo. Estamos a falar de problemas sociais como tal. Seria bom se, no final, depois de criarmos uma associação cá no AMBO, uma ou duas, passássemos a promover atividades que visem, de alguma maneira, resolver problemas locais. Okay? Porque nós não estamos aqui apenas para falar do dinheiro, falar dos problemas que o INAB está a apresentar, mas também estamos aqui para propor soluções e, de alguma maneira, influenciar positivamente o nosso entorno social. Então, se criarmos uma associação, vamos procurar adotar uma posição mais ofensiva do que defensiva. Muito obrigado. Edvânia, recomendações às associações que defendem os vossos direitos? A primeira recomendação que eu deixaria é que eles fossem mais fortes, já viu? Que eles fossem mais fortes, que não desistissem, porque estão realmente a nos representar, e que não se deixassem muito levar pelo o que a instituição vai lhes dizer, e que pedissem mais apoio da instituição, e que houvesse mais transparência entre as associações e o INAB. Muito obrigado. E para terminar, fazendo o seu toque conclusivo, a Angelina. Bom, para as associações, uma das recomendações é mesmo a transmissão, né, dos direitos e deveres dos estudantes bolseiros. Como associação, dar mesmo formações, dar palestras para poder esclarecer ao estudante bolseiro quem ele é, porque tem sido motivo de muitos problemas. Outro, como a minha colega disse, farei parte de uma, né? Sermos mais fortes e unidos
para que esses problemas não sejam frequentes, que não vão além, porque o que se vê é que são problemas de anos, já não é atual, é um problema que já vem dos anos passados e tem que ser, esse problema tem que ser resolvido para que não haja mais. Tem sido frequente e alguns bolseiros ficam aborrecidos e alguns passam dos limites e por isso perdem suas bolsas, porque o que vemos nos grupos é que ofendem, falam coisas que não têm nada a ver, e isso traz um constrangimento muito mau. Então, é bom que as associações se unam e sejam mais fortes para que esses problemas sejam mesmo resolvidos. Maravilhosamente. Você que faz parte de alguma associação, que faz parte do associativismo para defender os direitos, os valores, as obrigações dos estudantes bolseiros, ficam aqui as recomendações. E para o restante dos nossos internautas, devo dizer que é sempre um privilégio fazer parte do nosso contexto socioeconômico, do nosso contexto estudantil, trazendo esses temas de grande relevância social. Devo estender os meus votos de agradecimento, de forma particular, claro que já vai, mas dentro de alguns instantes, ao Jonatão, à Angelina, à Eunice e à Edvânia. Falamos hoje sobre o papel das associações estudantis, dos estudantes bolseiros, passo a redundância, desafios vs perspectivas. O tema foi abordado, portanto, é como sempre, eu peço que vocês se inscrevam nos nossos canais, partilhem a nossa live, mandem-nos vossas críticas, opiniões, façam comentários que nos agreguem valor, porque esse é o nosso e o vosso Pode Falar, um espaço de cultura, debate e cidadania. Bom, para a rubrica da sugestão de leitura, temos hoje o livro de Guilherme Belanato Pietro, Falar em Público, a Arte e Técnica de Oratória. Comunicar, explicar, emocionar, persuadir, informar, ensinar, entreter, motivar, demonstrar, partilhar, sensibilizar e convencer. Vai acontecer uma coisa inédita aqui no Pode Falar hoje. Vocês terão a oportunidade de enviar necessariamente uma saudação somente a uma pessoa, ok? Começando pela Edvânia. Mando beijinhos, então, para toda a minha família e para meus amigos. Ok. Angelina? Abraços a todo mundo que nos assiste. A todo mundo que nos assiste. Abraço a todos os estudantes bolseiros que ainda não receberam os seus subsídios. Jonathan. Sim, quero saudar aos meus estudantes do Marca Passo, nosso curso preparatório. Força, continuem a estudar. Próxima semana, prova na Faculdade de Medicina. Foco, para ver se esse ano consigamos bons resultados. Muito bem. Então, a todos vós que foram saudados, que foram mencionados aqui no nosso Pode Falar, inscrevam-se, gente. Esse é um programa maravilhoso e nós dependemos de vós. É por meio de vocês que nós teremos melhor crescimento. Surgiram aí temas que são de grande relevância para serem debatidos e apresentados aqui. Devo dizer mais uma vez que suportam, permitem a realização e a produção deste programa o Graciano dos Santos e o Genilson Camute. Eu sou o Celestino Martins, é sempre um prazer estar sobre a vossa companhia. Reitero os votos de boa tarde e até a próxima sessão. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento.
Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e liderança.